Todos sejam bem-vindos. Então, nesse momento, vamos serenar os nossos corações para que possamos aproveitar esta noite. E com toda essa paz, essa serenidade que estão os nossos queridos amigos espirituais nos acercando, vamos já agradecer. Agradecer a todos os ensinamentos que teremos durante a palestra de hoje. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui com saúde, com o coração cheio de amor, e que esse amor e essa gratidão possa resplandecer por todos aqueles que não puderam nesta noite estar por aqui, por todos que ainda não conhecem esse caminho. Que possamos aproveitar a cada minuto, a cada palavra, e que essas palavras possam ser levadas aos nossos lares, ao nosso dia a dia e no decorrer de toda a nossa semana. Gratidão a Deus, gratidão ao nosso irmão Jesus, gratidão aos queridos amigos espirituais que aqui já estão há tanto tempo preparando este local. Gratidão à nossa irmã Daniele, que hoje fará a palestra. Que assim seja. Boa noite a todos e todas. Com bastante alegria que a gente vê a casa se enchendo de novo, né? As atividades sendo retomadas, a gente conseguindo voltar a um ciclo de rotina que nós tínhamos. E acredito que isso tudo graças à nossa fé e ao poder que a oração tem sobre a vida de todos nós. E por que eu tô falando isso? Né? Eu pedi um conselho lá no grupo, tava sem uma inspiração para saber sobre o que a gente ia conversar hoje, e aí o Rony me sugeriu, né, o poder da oração. E aí fiquei pensando como é que eu ia abordar, né, um pouco sobre esse assunto. E aí até hoje à tarde, né, pesquisando, porque na média a gente sabe que é recomendado que a gente reze, que a gente ore, né? Cada religião tem sua expressão, que pra mim no final dá tudo na mesma. Se passar todo mundo lá no raio-x, tá todo mundo ativando os mesmos centros do cérebro, cada um com o seu nome, e tá tudo bem. Mas todas as vezes que a gente reza, que a gente ora, nós somos atendidos? Para mim, pelo menos, na média, eu sempre penso que não. Eu não sei com vocês, mas eu sempre penso que eu não sou atendida. Ou parece que eu não sou ouvida. Porém, só parece. Porque logo em seguida, ou tão logo seja possível, eu entendo, né, que a minha prece foi ouvida ou que a necessidade foi atendida. Especialmente quando a gente reza por alguma coisa que seja necessário para nós. Porque nós, seres humanos, né, ainda temos o hábito de sempre pedir muito mais do que agradecer. Apesar da hashtag gratidão estar muito em alta, né? Quando a gente vai postar alguma coisa e põe lá hashtag gratidão, aparece lá quantas vezes ela já foi usada e ela já tá para mais de 1 milhão. Mas eu acho que se todas as vezes que ela foi postada e de fato as pessoas estivessem sentindo para mais de 1 milhão essa gratidão, muitas coisas ainda não aconteceriam, né, como acontecem ainda no planeta Terra. E aí, eu acho que assim, mais do que falar sobre uma prece ou coisa do tipo,
Eu sempre gosto de trazer os causos, porque são eles que confirmam para mim, por exemplo, como a prece de fato, ela é um instrumento quando diante de todas as possibilidades que você imagina que já tivessem sido cessadas, ela é o único instrumento que está ali sempre acessível até o último instante. E que, em muitas vezes, ela é o recurso que mais funciona. Depois da gente já ter sassaricado para lá, sassaricado para cá, pensado em agir assim, pensado em agir assado. Quando a gente, entregou para Deus, aí parece que o resultado acontece. E pelo menos na maioria das vezes, melhor do que a gente esperava. Porque diante da nossa imperfeição, as nossas preces podem estar impregnadas de vícios, ainda pode estar impregnada de rancor, de ódio, de uma série de sentimentos que a gente ainda padece na vida. Se até o Chico tinha os seus momentos onde o Emmanuel puxava a orelha dele, dizendo que, aqui nesse momento você sentiu vaidade. Se até ele, foi parar na revista Cruzeiro por vaidade, imagina a gente. Então, pegando um gancho com o caos que eu vi, quem aqui acha que vomitar em cima de alguém que você acabou de conhecer num trem pode ser uma prece atendida? Alguém consegue pensar que isso pode ser uma prece atendida? Não? Vou contar o caos que o Divaldo contou. O Divaldo estava aqui no estado de São Paulo há muitos e muitos anos atrás, na época que se deslocava por trem, para a gente ter uma ideia, e ele fez uma palestra em Catanduva, se eu não estiver enganado. E quando ele estava voltando dessa palestra, a hora que ele estava embarcando no trem, ele teve a oportunidade de ver uma mãe se despedindo da sua filha. E aí, como o Divaldo enxerga muito mais do que a gente pode enxergar com os nossos olhos materiais, ele viu que durante essa despedida, durante esse abraço, ele acompanhou a menina entrando no trem, porque ficou intrigado ali com toda aquela cena que ele estava vislumbrando. Ele notou um elo, aquele fio que a gente fala, aquele cordão de energia que ele via que ligava a mãe até a filha. E conforme o trem ia andando, se distanciando da estação, esse fio ia ficando cada vez mais fluido até que ele não enxergou mais. Eis que essa menina, que ele percebeu muito jovem, estava sentadinha no seu lugarzinho e chegou um rapaz muito bonito, muito garboso, expressão da época, para dizer de um homem ali que todas as mulheres iam gostar de ser galanteadas por ele. Mas Divaldo, enxergando além da gente, das aparências físicas, percebeu que o rapaz muito garboso estava muito mal acompanhado pela espiritualidade. E notou que ele se sentou ao lado dela e começou a conversar e começou a ficar preocupado, porque ele percebeu que a menina era muito ingênua, que ainda não tinha noção para distinguir, o que era a malícia da capital. E aí o Divaldo começou a pensar, meu Deus, esse rapaz está mal intencionado. Visto pelo tanto de espíritos que acompanham ele, pela aparência que esses espíritos têm, não vai dar boa coisa. Essa menina está correndo perigo. E aí ele começou, o que eu faço? E ele falou, eu vou fazer uma prece. E então ele começa a rezar.
começa a rezar, começa a rezar, começa a rezar, até que, de repente, eis que entra pelo trem, né? E ele descreve uma mulher muito bonita, com a aparência de uma mulher espanhola, lá das décadas passadas, com os trajes espanhóis, aqueles vestidões bonitos, né? Ele fala da gola, do vestido e tudo mais. E aí ele percebe que a mulher vai até a poltrona onde o casal está sentado. E de repente ele vê que a mulher se aproxima da menina. E aí começa a aplicar um passe na menina. E aí ele começa, não, mas é no rapaz, tem que expulsar o rapaz daí, não é ela não, é o rapaz que você tem que tirar. A mulher muito calma, muito serena, ainda mais evoluída que o Divaldo, nem se deu ao trabalho de responder para ele, fez o que tinha que fazer, aplicou o passe na menina, olhou para ele, deu aquele sorrisinho e tchau, partiu. E aí conversa vai, conversa vem, Divaldo falou, meu Deus, ele usa essa expressão, fiquei frustrado, eu rezei e meu tiro não deu certo, saiu pela culatra. E aí vai passando o tempo, Divaldo ali e tal, né, sem saber o que fazer, de repente essa menina começa e passa mal, e passa mal, e passa mal, eis que ela vira pro lado e vomita tudo em cima do rapaz garboso e charmoso que estava ali tentando passar uma conversa fiada e levá-la para o mau caminho. O rapaz, é claro, ficou enfurecido, ficou muito chateado, levantou, foi bem grosseiro com ela e partiu. E aí o Divaldo, né? Nossa, minha filha, mas vem aqui e tal, né? Ela, nossa, eu não sei o que estava acontecendo, porque eu estava tão bem, não sei o quê. De repente, a minha barriga, assim, começou a passar mal e eu... Nossa, você viu que indelicadeza da minha parte? Vomitei tudo em cima do rapaz e não sei o quê. E o Divaldo, aham. E aí ele começou a aconselhar a moça e dizer para ela, né, se colocou à disposição, passou o endereço da Mansão do Caminho, explicou quem ele era na época e falou para ela, olha, toma cuidado, né, a vida na cidade grande é completamente diferente, né, eu acho que isso aí que você acabou de fazer foi um livramento. Então a gente percebe como talvez a expressão, né, Deus age certo por linhas tortas, é porque, pela nossa perspectiva, ele tinha que vir ou mandar alguém para tirar o rapaz, para dizer, rapaz, sai daí. Quando, na verdade, foi infinitamente mais eficiente agir na menina e fazer com que ela passasse mal e o cara nunca mais quisesse saber dela e deixasse ela em paz. Então a gente vai percebendo, né, nesses causos, como a espiritualidade age. A gente pediu uma solução, ou melhor, a gente pediu para o rapaz sair. A espiritualidade enxergou além de nós, achou justo o pedido, tanto é que alguém chegou para interferir. Inclusive porque ele se utilizou da prece que a mãe estava emitindo para ela. Então, com tudo isso, a espiritualidade resolveu o problema. Foi do jeito que ele queria? Não. Mas foi resolvido? Foi. Então, esse é o jeito que a espiritualidade trabalha. E a gente interpreta no jargão mais comum, Deus escreve certo por linhas tortas. E isso só depois que acontece, quando a gente consegue obter os resultados. Aí a gente usa essa expressão, senão nem isso a gente coloca. E aí, né, me recordei, assistindo esse vídeo e vendo outros, me recordei de outros causos, né, de outras passagens, lendo em romances, de como a prece genuína, sincera, ela é muito eficiente. E ela age das formas mais diferentes possíveis.
especialmente quando simplesmente a pessoa se entrega a Deus. Tem um caso, né, uma história, eu não me recordo do livro, onde uma mulher, muito tarde da noite, né, muito simples, muito humilde, desprovida de recurso financeiro, né, estava em casa e o filho começou a arder em febre e ela precisava socorrer essa criança. Sendo humilde, ela já não devia morar num bairro onde a segurança era primordial. Então ela sabia que o caminho que ela ia percorrer até chegar ao pronto-socorro, posto de saúde, ia ser um caminho muito perigoso. Então, analisem que ela deve ter ponderado a necessidade de sair de casa com uma criança, somente ela e uma criança, tarde da noite. E ainda assim, ela decidiu que deveria sair, porque o filho dela precisava de ajuda. E aí eu pus lá, tipo, não tenho o que fazer. E eu posso me apegar com quem? Gente, só posso me apegar com Deus. E ela fez uma prece, pedindo proteção para o caminho que ela ia percorrer. Eis que ela começa a percorrer esse caminho. Era um romance. Então, quando esse momento começa a ser narrado no livro, ele interrompe e traz uma outra narrativa para que a gente entenda o que está acontecendo. Nesse mesmo tempo que ela está percorrendo o caminho, durante uma viela por onde ela vai passar, tinha um cara muito mal intencionado que estava ali à espreita da sua próxima vítima. E aí, eles vão se cruzar. Mas o que ela e nem ele estavam esperando, e ela nem ficou sabendo, creio eu, enquanto estava encarnada, é que quando ela saiu de casa, ela saiu com 2 seguranças. Não foi só um, não. Foi 2 seguranças, do estilo Mike Tyson, acompanhando ela. E aí, o que aconteceu? Ela passou pela frente dessa viela, o cara mal intencionado viu que ela estava passando, mas não a atacou. E assim ela conseguiu chegar até o hospital e socorrer o filho dela. Porém, depois de um tempinho, passou uma outra pessoa e essa tinha esquecido de rezar. E essa foi atacada. Mas a polícia conseguiu pegar o rapaz. E aí alguém coloca em algum momento, para conseguir entender por que ele não tinha atacado a moça primeiro, que estava numa posição muito mais indefesa do que o rapaz que ele atacou ali. E o bandido coloca: eu não ataquei ela porque ela não estava sozinha. Tinha 2 homens com ela. Mas esses 2 homens que estavam com elas eram 2 espíritos. Que foi necessário somente que ele enxergasse e pensasse que eram 2 pessoas encarnadas que faziam a segurança daquela mulher. Então, quando a gente vai vendo, pelo menos para mim, quando eu vou vendo esse tipo de história, né, que tem começo, meio e fim, né, você vê uma pessoa fazendo uma prece genuína, você vê o ato acontecendo, você vê o desfecho acontecendo. Todas as vezes que eu paro para pensar, as minhas preces não são atendidas, aí eu me recordo, de repente a minha prece não é genuína, de repente o que eu tô pedindo não é necessidade. Será que isso vai me fazer bem depois? E aí isso pelo menos faz com que eu pare para refletir. É óbvio que em N situações, antes de fazer isso, eu já me revoltei. Eu não sei vocês, mas aqui ainda é imperfeição quase total. Então, assim, essas histórias me ajudam a refletir depois que provavelmente eu já passei pela cólera, depois que eu já passei pelo desespero, depois que talvez eu já me senti abandonada, e aí vem a razão e levanta todos esses questionamentos, né? Poxa, mas, né, sua base é cristã,
Sua premissa é de que você acredita em Deus. A partir daí, né, toda obra que eu leio, que para mim faz sentido, que eu acho que é muito boa, eu tomo como uma experiência compartilhada para servir de exemplo. Sendo assim, como é que eu posso duvidar? Para mim, tá? Essa é a forma que eu reflito diante das coisas que eu leio, que eu vejo e tudo mais. Então, todas as vezes que eu paro para pensar, né, poxa, as minhas preces não estão sendo atendidas, eu sempre tento me recordar de outros exemplos. Até porque é assim que a humanidade é educada, assim que evoluímos. Nós somos seres feitos para conviver em sociedade. Porque o exemplo de um pode ser uma lição para o outro, para que a gente não precise passar pelos mesmos erros. Sendo assim, isso pode funcionar com um exemplo através de um livro, com um exemplo através de um vídeo, com um exemplo através de convivência, de conversa. E aí a gente vai vendo como a gente vai crescendo, né? Como sendo esse bicho sociável que o ser humano traz pra gente muita bagagem e traz pra gente esse exercício de fé, de confiar que a gente tá rezando e a gente não tá rezando pro nada, né? A gente tá rezando para algo superior, que na nossa pequenez de ser humano, na média, a gente tende a trazer Deus para nós, né? Quando dizem que nós fomos criados à imagem e semelhança, a gente pensa, né? Então por isso que Deus pode ser vingativo, né? Por isso que Deus pode ser punitivo, por isso que existe inferno. Mas esses somos nós. Mas nem sempre nós fomos assim. Nós evoluímos. Se nós evoluímos, será que Deus é a imagem e semelhança do que nós somos hoje, do que nós já fomos, ou ainda vamos ser e a gente nem sabe qual é a imagem que Deus tem, porque a gente ainda nem chegou ao ponto de evolução máxima? Mas, mais uma vez, a gente sempre tende a trazer para os nossos exemplos. E tá tudo bem, porque Deus é tão superior a isso que ele não se incomoda e ele sabe perfeitamente que esse é o nosso processo de aprendizagem, é o nosso momento de evolução, é o nosso ciclo. E trazer ele para nossa imperfeição, tá tudo bem. Mas vamos levar ele para a perfeição de pessoas que aqui na Terra, assim como nós, que foram gestados, que tiveram uma educação ou que não tiveram uma educação formal e que ainda assim conseguiram transformar o mundo. Muitas vezes com o poder da sua fé. Todas as vezes que se via diante de algum problema, não empunhava uma arma, e sim trazia a oração como uma ferramenta. Gandhi libertou a Índia, né, de uma forma pacífica. Madre Teresa de Calcutá. Gente, Madre Teresa de Calcutá, dizem que ela sentia dores, que ela tinha problemas físicos, e onde ela sentia dores, que ela tinha dores de cabeça, assim, do tipo horrorosas. E mesmo com as dores de cabeça, ela é Madre Teresa de Calcutá para todos nós. Não encontrei até hoje alguém que questione o nível de bondade, de caridade que ela prestou. Assim como o Chico, né? O Chico, por exemplo, durante um tempo ali, como ele era desprovido, ou a época, inclusive, era desprovida de alguma tecnologia, a maior parte dos livros psicografados pelo Chico, por exemplo, eles eram feitos sobre a luz de velas. Olha que romântico. E isso acabou com a vista do Chico.
E aí, de repente, entra o Emmanuel um dia, quando o Chico tá lá, com o lencinho dele nos olhos, assim, saindo sangue. Ai, eu tô doente, você não tá vendo, não sei o que, eu preciso de ajuda. Aí vira o Emmanuel, que já foi cego lá quando ele era o senador Públio Lentulus. No fim dessa encarnação dele, ele morreu cego. E diz pro Chico: Chico, ter 2 olhos é um luxo. Aí a gente, é bom a gente ficar bem quieto, porque eu ainda tô gostando bastante de ter 2 olhos. E aí a gente vai percebendo como não é se eu não tiver nenhum problema, eu vou agir. Se eu não tiver nenhum contratempo, eu vou ajudar. Eu vou, né, tomar uma atitude na minha vida. Mesmo que os problemas cheguem, mesmo que a doença me atinja, mesmo que a gente precisa continuar. Porque aqui ninguém veio para ser feliz all the time, o tempo inteiro. Aqui a gente veio para expiar. Pelo menos acho que todo mundo que está aqui é por expiação. Porque por missão, e se fosse por missão, gente, é isso aí, ó. Apanhar muito, muito, muito e conseguir evangelizar o seu agressor durante você estar sendo agredido. Por exemplo, o Gandhi, né, durante uma das suas manifestações, dizem que ele admirava Jesus e ele tinha um crucifixo no pescoço. E aí, os soldados ingleses, né, que cumpriam ordens, chegaram para dispersar aquela manifestação pacífica, e aí começou a agredir fisicamente o Gandhi. E tá lá, e bate no Gandhi, e aí, né, cena de filme, é claro. Tá lá batendo assim no Gandhi, de repente a camisa dele dá aquela aberturinha assim, ó, e a cruz dá aquela balançada, e aí o soldado olha e pergunta, né, mas você é cristão? Né, porque viu a cruz, e ele fala: não, eu admiro, né, respeito o que ele fez. E o soldado era cristão. E aquilo faz com que ele perceba que, por mais que ele estivesse seguindo ordens, eram ordens que contradiziam o bom senso e a evolução da humanidade. Agredir não é solução em nenhum caso. Porque Jesus, por exemplo, nunca agrediu ninguém. Nunca foi necessário que ele perdesse a calma, a razão, a paciência para se fazer ser ouvido. E, no entanto, mesmo depois de mais de 2000 anos, a maioria das coisas que ele disse ainda são muito presentes. Tanto é que depois disso uma religião foi fundada, várias outras se multiplicaram através daí. E hoje, uma grande parte da humanidade é cristã. E ele não precisou bater em ninguém. E ele orava. Então as passagens contam que Jesus orou. Se Jesus orou, aí a gente, né, assim, vamos assim, só nos comparar. Se Jesus orava, imagina a gente, será que a gente tem necessidade de orar? De se reconectar, de conversar? E aí a gente, né, se pergunta, mas como que é essa oração? Nossa, mas eu não falo bonito, mas eu não falo palavras rebuscadas, não falo palavras chiques e não sei o quê. E aí me veio agora aqui na mente, né, uma oração que funcionou muito bem e que partiu de uma criança de 5 anos. Se eu não me engano, ela é do livro, de um dos livros que antecede o que a gente está lendo, né? Não me recordo qual deles, mas é da coleção do André Luiz que a gente está estudando.
E nas passagens que o André Luiz faz, né, durante a sua observação para o grupo de estudo que ele tá, eles puderam visitar a casa de uma mulher essa que tinha sido uma tarefeira numa casa espírita por muitos anos, cumpriu sua missão muito bem, né, diante de todas as dificuldades que ela apresentou ali naquele momento. E essa mulher, ela tinha 2 filhas, se eu não me engano, e o menino, ele não era neto legítimo, me corrija que se eu estiver errado, alguma coisa assim, mas ele era criado ali no seio da família. E aí, como plano maior da reencarnação desse núcleo familiar, esse menino iria se casar com a filha, com a neta dessa mulher, que estava sendo gestada na barriga da mãezinha dela. E o que ia acontecer? Se a mulher falecesse, a filha ia se desestabilizar. Com essa desestabilização, a gestação ia correr risco. E aí, o plano que o rapazinho, em questão de 5 anos, tinha feito no seu plano reencarnatório, iria também sofrer mudanças. E aí, como criança, ele faz uma prece para que a sua vozinha, né, se reerga, porque ele gosta muito dela e não quer que ela faleça. Porém, o seu lado adulto, o espírito que está ali, né, pede durante o sono que ela não se desligue, que ela consiga, né, pela graça divina, passar mais alguns meses na Terra, porque se ela desencarnasse, ia desestabilizar esse plano reencarnatório. Então percebam que ali a gente está falando de um ciclo da vida de 4 pessoas envolvidas. E com essa prece, a espiritualidade entende que é uma prece justa, que é muito válido que ela seja atendida, e a mulher ganha um sopro ali e ela consegue estender em mais alguns meses a sua estada no plano terreno, para que a filha não sofresse nenhum tipo de desestabilização durante a gestação e que, né, o plano de ambos ali pudesse ser concluído. Então, olha assim o nível que uma prece pode chegar. Pode atrasar o desencarne? Pode. Você vai rezar para alguém não morrer e ele não vai morrer, gente? Não sei. Na média, não é assim que funciona. Até porque a gente não sabe se de repente, para ele o desencarne é bom. Porque nós sabemos que o desencarne é uma libertação da prisão. Especialmente quando essa prisão fica insalubre. Quando ela fica insalubre? Quando um corpo já vegeta. Quando uma pessoa fica presa dentro do seu próprio corpo e perde totalmente suas funções. Não fala, não anda, não come. Gente, zero. Mas a pessoa está ali dentro desse corpo. Né? A gente sempre, Deus está ali, tá, né? Que ela não esteja sofrendo. Gente, mas na média, quando tem um entendimento maior, assim, a gente sabe. Ninguém fica numa cama por 10 anos sem necessidade. E na média precisa entender o que está acontecendo consigo, porque senão não tem prova ali. Tanto é que na semana passada você mencionou sobre o caso do irmão do Chico, né? Que tinha como, no seu plano reencarnatório, passar 10 anos acamado, vegetando, mas sabendo o que estava acontecendo com ele. Porque era só assim que seria capaz dele conseguir
rever as suas faltas cometidas em outra época. Porque se ele passasse 10 anos dormindo, olha que legal, gente. Tem gente que até ia querer esse tipo de prova aí, né? E aí, diante de tudo que ele faz, ele, através também de uma prece, da intercessão, né? Da prece que o Chico faz ali por ele, rezando para que o melhor acontecesse a ele, é nesse momento que o Emmanuel explica, será que não é melhor que ele não fique nesse estado? Porque o Chico começa a argumentar, mas ele é tão bom, ele conversa com as pessoas na fila, ele acalma, ele consegue dar consolo, né? As pessoas chegam aqui, sei lá, 2 da tarde, vão ser atendidas 10 da noite, todo esse período, ele que conversa, que consola e não sei o quê. Enquanto a gente acha que está dando argumentos para que a pessoa fique, o Emmanuel vira e fala assim, pois é, será que diante de tudo isso que ele fez, ele não merece descansar de fato? E aí a gente vai percebendo, né, as sutilezas que uma prece tem, o poder que ela tem, ela traz até guarda-costa pra gente, quando é necessário, e que talvez a gente esteja abrindo mão. Quando a gente abre os olhos, na média, né, na nossa primeira hora da manhã, o que a gente faz? Quando a gente está encerrando o nosso ciclo diário ali, quando a gente vai dormir, o que a gente faz? Esse é um convite para mim e um convite para vocês, para refletirem e acreditarem no poder da prece. E se ainda assim, ainda tiverem dúvidas, busquem ferramentas, busquem estudo, busquem causos aonde possa exercitar a fé em cada um de nós. E aí a gente vai se utilizar muito mais dessa ferramenta. A gente vai estar muito mais ligado a Deus do que aos obsessores. E aí a gente não vai precisar, às vezes, pedir pelo necessário. A gente vai agradecer. Esse era o convite da noite, o que a espiritualidade tinha para passar. Muito obrigada, que a prece faça parte das nossas vidas, que assim seja.